Se você se encantou com a série A Roda do Tempo, do Prime Video, e ficou curioso sobre as principais diferenças entre a série e os livros, você chegou no canal certo. Aqui, neste vídeo, vamos fazer uma comparação com as 9 principais diferenças entre a primeira temporada da série da Roda do Tempo do Prime Video e o livro O Olho do Mundo, que é esse aqui, do Robert Jordan, né, que estreou toda a saga. Né? Então, vamos aí estar acompanhando e roda a vinheta. Olá, melhores leitores, tudo bem? Eu sou o Rafa, estou de volta aqui no canal para falar sobre A Roda do Tempo. Essa incrível saga de fantasia que começou a ser desenvolvida na década de 90 pelo Robert Jordan e que conta com 14 livros, tirando os prequels, né? Todos bem pequenininhos, desse tamanho aqui, ó. Então, antes de começar, eu gostaria de dar alguns recados. O primeiro é pedir que você curta o vídeo e se inscreva no canal. A gente está sempre trazendo novidades aí sobre literatura e aí você vai poder estar sempre por dentro de boas indicações para poder estar lendo aí os melhores livros, tanto de fantasia quanto de outros gêneros. O segundo recado que eu quero pedir para vocês que estão assistindo é que você comente abaixo qual foi a mudança feita pela adaptação da Prime Video que mais chamou a atenção de você. Por fim, como a gente vai estar comentando diferenças entre as séries e os livros, é possível que surjam alguns spoilers. Então, caso você queira saber de uma maneira mais abrangente, menos detalhada sobre o que vai acontecer nos livros e fugir desses spoilers, eu sugiro que você clique aqui no card que eu estou deixando, que é uma resenha que eu fiz do livro O Olho do Mundo. E aí eu acho que pode ser melhor caso você queira fugir de todos os spoilers. Então, vamos nessa. Então, a primeira mudança, né, em relação à idade dos personagens, no livro aqui, o nosso quinteto de campo do Hammond é muito mais novo, né? Todos eles estão na adolescência. Como na série eles queriam explorar mais os romances, acabaram elevando a idade dos nossos personagens, né? Seria meio estranho aí botar os adolescentes nessa situação. Então a gente sabe que numa adaptação televisiva, numa adaptação em vídeo, essas romances são bem importantes, né? Então é algo que eles quiseram fortalecer. A segunda mudança muito importante é que nos livros o Perrin não é casado. Pelo contrário, ele é um adolescente, se não me engano, de 15 anos. Então não teria como ele ser casado, né? Assim, todo aquele remorso que ele tem quando, na série, quando ele acaba matando a própria esposa com uma machadada durante a invasão dos Trollocs, isso não existe. Isso é tudo exclusivo da série. No livro a gente não tem nada disso. Uma terceira mudança muito importante são as cenas de ação, que na série tem muitas, né? Existem muitas. Vou dar dois exemplos aqui. A primeira é a travessia dos nossos personagens na barca do Teren, lá naquela perseguição que os Trollocs estão tendo atrás deles e tal, os Davenecidos também. Então, logo atrás deles, eles basicamente podem vê-los, né? Então eles atravessam ali e parece que por alguns metros que os Trollocs não pegam eles. Bem, nos livros não é assim. Eles estão sendo perseguidos pelos Trollocs, mas não tem possibilidade de contato visual ali nessa perseguição. Alguns Trollocs eles estão a quilômetros atrás deles. E no fim da travessia, a Moraine também não mata o Torre Alta, que é o barqueiro ali, né? Ela só afunda a barca e aí compensa ali ele com algumas moedas por ter afundado, por a barca dele ter sido afundada, né? E o segundo exemplo é quando a nossa trupe do campo de Hammond entra em Shadar Logoth. Na série, a gente também tem a impressão que os Trollocs estão ali quase pegando eles, os nossos personagens principais, e eles só não os encontram porque eles têm medo de entrar em Shadar Logoth. Mas nos livros, eles também não estão tão próximos assim, eles não estão tão perto. Então dá para entender que a intenção dos roteiristas, né, das pessoas que adaptaram a série, era de colocar essas cenas de ação, que no livro elas são mais discretas, assim, tem um pouco de ação, mas não mostra que o cara tá logo atrás do nosso personagem. A quarta diferença entre a série e os livros que eu quero citar aqui é a diminuição
ou a omissão dos personagens que não são principais, são secundários, mas que têm um papel muito importante para o desenvolvimento dos personagens principais. Eu sei, eu entendo que não dá para colocar os mais de 2.000 personagens que aparecem em todos os livros numa adaptação de TV, não faria o menor sentido. Mas reduzir o papel desses personagens que são super importantes, para mim é um pouco complicado. Eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o Menestrel, o Tom Merry, ele é super importante, ele está com nossos personagens desde o começo ali em Campo de Ammon. Ele vai por muito tempo ensinando eles e tendo um papel muito importante no arco, principalmente do Rand e do Matt. Então, tirar esse personagem, né? No caso a série coloca ele num episódio ali muito rapidamente e só quem de fato lê os livros consegue entender que é esse personagem, né? Então isso me incomoda um pouco a diminuição desse personagem específico. Outra diminuição que para mim ficou, que eu achei muito complicado foi na verdade foi a omissão do Elias, né? Que ele nem apareceu na série, muito embora eu já li que contrataram um ator para representar ele na segunda temporada, né? Mas ele já está no primeiro livro e ele tem um papel muito importante na relação com o Perrin, né? O Elias, ele é um humano com os olhos amarelos e é ele que conta para o Perrin que os lobos conseguem se comunicar com ele. Então, enquanto na série o Perrin meio que vai descobrindo sozinho isso aos poucos até aquela cena final ali com os mantos brancos, no livro, não. Ele é comunicado isso pelo Elias, e o Elias também tem um papel super importante, além desse arco do Perry, com a Gwen também, quando ele apresenta eles dois e os aproxima do povo errante. E, além do mais, eu queria citar também o Padan Fain, o mascate, né, o comerciante ali. Na série, fica bem claro que ele está envolvido com os Amigos das Trevas, que ele está fazendo a travessia dos caminhos com os Trollocs. Mas no livro ele tem mais destaque, né? Ele ele é capturado lá na fronteira, ele jura de pé junto que estava sendo obrigado pelo Tenebroso a fazer aquelas coisas, ele quer a ajuda da Moraine e ele é capturado ali, está sendo feito prisioneiro. Então, na maneira como termina o livro 1, passa a impressão que esse personagem vai ter uma importância bem forte nos próximos livros, né? E também porque nesse livro 1 tem uns capítulos com o nome O Mascate, né? Ou seja, dá uma importância, quando alguém nomeia um capítulo para um personagem, dá uma importância grande para ele, né? E na série eu senti que foi um pouco deixado de lado essa história. Chegamos então à quinta diferença, que é super importante, que é a explicação da sombra de Shador Loth. Aqui, na minha opinião, foi, eu diria que a pior adaptação entre tudo que eles fizeram em relação do livro para a série. Do que eu mencionei até agora a princípio, né? No livro, existe um habitante nessa cidade. E ele se chama Mordeth. Mordeth. Então, ele é um ser maligno e ele é totalmente relacionado com aquela sombra que persegue nossos personagens. E ele está atrás de convencer alguém que o liberte daquela cidade para que no fim ele consuma a alma daquela pessoa. Então ele é o grande responsável por aquela cidade ter terminado daquela maneira nas sombras. Né? E ele está ali na busca de encontrar alguém que o liberte. Bom, a Moraine e o Lan, eles têm a possibilidade, né? Principalmente a Moraine, mas o Lan também sabe disso. Não, na verdade a série, a Moraine está desacordada, né? E o Lan que toma a decisão de entrar naquela cidade. No livro não, ela sabe. Só que ela tem a magia para se proteger daquela sombra. Mas o Matt, ele está convencido que existe algum tesouro abandonado, porque as pessoas sumiram naquela cidade, né? Então ele convence os outros meninos a irem atrás do tesouro. E aí o Perrin e o Rand ficam perambulando pela cidade ali com ele para descobrirem esse tesouro. Só aí então que o Mordeth os encontra e isso acaba por desenvolver aí os acontecimentos que daí sim a gente viu na série e que acaba por separar todos os nossos personagens em três
grupos diferentes, né? Que é talvez um dos momentos mais importantes do livro, na qual ele vai desenvolver cada grupo com o seu arco principal ali. Mas, ou seja, os personagens eles decidiram deliberadamente sair da zona de proteção da Moraine. Não é como se aquela fosse uma surpresa para Moraine que ela tivesse entrado na cidade. A sexta diferença é um ponto de encontro dos nossos personagens. Eles não se encontram em Tar-Valon, mas sim em Camelin, que é a capital do reino de Endor. O reino de Endor ele compõe todas essas cidades pelas quais os nossos personagens vão passando, inclusive 2 rios. E enquanto que na série de TV eles se encontram em Tar-Valon. E isso é bem importante. Por quê? Os nossos personagens eles conseguem muitas vezes se misturar às multidões que estão indo para Camelin porque eles querem ver o dragão falso. Então isso é responsável um pouco por manter eles a salvos em determinado momento, por eles conseguirem caronas, por eles conseguirem alguns até trabalhos temporários, né? Então, dessa maneira eles conseguem não ser expostos. E isso é bem importante, né, para que o Matt e o Rand, principalmente, consigam chegar ali em Camelin, onde todo mundo vai ser encontrado, né? Porque está tendo uma peregrinação de jovens do mundo inteiro para ver o Logan, né? Ele aparece na série, mas ele está sendo exposto em Tar-Valon. E no livro não, é em Camelin. Estamos chegando aqui então à sétima diferença que eu elenquei aqui entre os livros e a série. Bom, a série ela mudou a linha temporal do que acontece em relação aos livros. Então, há coisas que aparecem na primeira temporada, principalmente alguns personagens, né? E aqui o exemplo mais claro são as Aes Sedai. Todas as Aes Sedai que aparecem na série, elas não estão presentes no primeiro livro. No primeiro livro a gente tem basicamente 2 Aes Sedai, que é a Moraine Sedai e a Elaida, né? Que faz parte ali da corte de Camelin, aconselhando a rainha. Então, além da Moraine, só temos mais uma Sedai, enquanto que na série a gente vê diversas, a gente já conhece as Ajas e tudo mais. Nesse livro aqui, as Ajas, elas são apresentadas brevemente, assim, mais no glossário ali, ou em algumas conversas, enquanto que na série isso é muito mais presente até, né? E a oitava diferença, que é muito, muito, muito importante, e talvez é um dos maiores spoilers que eu estou contando aqui nesse vídeo. Mas não tem como não citar que no livro o Matt não fica para trás nos caminhos. Ele vai junto, ele passa os caminhos com todo mundo. Até porque no livro a Moraine precisa levá-lo até Tar-Valon para que ele possa ser curado pelas Aes Sedai. Ela não consegue fazer muito por ele ali quando ela encontra ele em Camelin, né? Então é muito diferente da série, na qual ele fica para trás, causa um grande espanto, né? Porque no livro ele não teria, se ele ficasse para trás, ele continuaria com a mácula daquela adaga que ele levou, que ele trouxe, na verdade, de Shadar Logoth. A nona e última mudança também é bem importante, que é nos livros. Todos os 5 adolescentes de Campo de Aemond, também a Moraine e o Lan, eles vão até o Olho do Mundo junto com o Rand, né? Enquanto na série é só o Rand e a Moraine que vão, porque ele se autodeclara o dragão renascido. No livro, não. Todos os 7 vão lá, passam a praga, conhecem o Homem Verde, que é uma espécie de guardião do templo do Olho do Mundo, que protege um pouco aquele Olho do Mundo da praga, né? E aí, no final, né, eles estão lá todos os 7. Tem também uma pequena diferença que enquanto na série o Rand se declara o dragão renascido, no livro não fica totalmente claro, principalmente para as meninas, né, para Nynaeve e para Egwene, que ele é o dragão renascido. Para Moraine, para o Lan, para o Matt e para o Perry, sim, porque bom, não quero entregar aqui o final do livro, né, que é um pouquinho diferente da série, mas sim, fica claro para eles, enquanto que as meninas não sabem que ele é o dragão renascido, né? Então, pessoal, é isso. Essas são as principais mudanças que eu percebi
entre a série A Roda do Tempo, primeira temporada, né? E o livro O Olho do Mundo, que apresenta aqui a primeira história da Roda do Tempo. Eu estou bem ansioso para ver como vai ser a próxima temporada e a adaptação de alguns personagens importantes, né, que eu sei que vão vir, por exemplo, o Elias, né? Eu quero ver como é que vai ser feita essa integração, já que ele não vai ter mais o papel de apresentar o Perrin ali para os lobos, né? Uma curiosidade bem grande de como esse personagem vai ser introduzido. A própria princesa de Camelin, né? Nesse livro aqui, ela passa brevemente, mas dá a entender que ela estaria indo a Tar-Valon. Então, acredito que vai ter alguma conexão dela com o Rand no segundo livro. Essa princesa é a Elaine, né? É bem curiosa a relação deles aqui nesse livro, causa até um certo ciúme na Egwene. Então, eu quero ver como é que ela vai ser introduzida. E, para terminar o vídeo aqui, eu queria ouvir de vocês quais foram as principais diferenças que vocês notaram entre livro e série. Comenta abaixo aí, para eu ver se eu não estou esquecendo de nada, alguma coisa que eu passei batido e que seja também bem importante. Bom, é isso, né? Se você gostou desse vídeo, se você achou que as informações que eu trouxe aqui são relevantes, compartilhe com os fãs que você conhece de A Roda do Tempo, mande para os seus amigos, curta, se inscreva no canal, tudo isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você. É isso e até a próxima.